Boa tarde, meus queridos irmãos. Meu nome é André Luiz Lima Soares, sou colaborador da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso e hoje, com muita alegria, iremos realizar mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema que foi escolhido para os estudos da tarde de hoje é sobre o capítulo 11, que tem o título Amar o Próximo como a Si Mesmo. E o item escolhido foi o item 13, que vem do subtítulo A Fé e a Caridade. Mas antes da gente iniciar as nossas conversas e o nosso estudo, vamos realizar a nossa prece. Peço para que todos vocês mentalizem para que a gente possa realizar a nossa oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, realizando os estudos dos seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que continue amparando a nossa casa, Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, amparando as nossas famílias, amparando a todos à nossa volta. Pedimos ainda, Senhor, que nos dê paz, tranquilidade, paciência, saúde, sabedoria para lidar com as dificuldades do dia a dia, para que a gente possa viver cada dia de uma forma melhor. Pedimos ainda, Senhor, que ampare a todos que estão sofrendo nos hospitais, nas ruas, nas penitenciárias, nos becos, que eles possam receber as bênçãos do conforto, da paz e da tranquilidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todo e sempre, assim seja. Então, meus irmãos, como eu tinha falado anteriormente, o capítulo que nós estaremos estudando é o capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E realizando a leitura do item 13, onde tem o subtítulo A Fé e a Caridade, nós temos uma lição do Espírito Protetor, que em Cracóvia, em 1861, ele traz para a gente o seguinte ensinamento. Divos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. A verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico. Somente a fé pode inspirá-la. Portanto, só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrestre. Sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos a caridade. Com efeito,
Só o poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele procure, não nos gozos materiais, mas sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na nossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz necessário nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Então, meus irmãos, se a gente for verificar a leitura do capítulo 11, a gente percebe que o próprio título, Amar o Próximo como a Si Mesmo, lição essa que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás, que amar a Deus acima de todas as coisas e o ao próximo como a si mesmo. Ou seja, é tão difícil a gente ter esse sentimento. A gente sabe que nós gostaríamos de sermos amados da mesma forma que nós amamos a nós mesmos, vamos falar dessa forma. Só que é difícil a gente realizar o amor da mesma proporção que a gente nos ama. E com isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente vários aqui ensinamentos, várias passagens do Evangelho de São Mateus, São Lucas, São Marcos, onde nós temos aqui da necessidade de realizarmos a lei do amor. E uma dessas passagens que ficou marcado para mim na leitura do Evangelho é justamente em que tudo isso que a gente verifica é o combate do egoísmo, é o combate do orgulho, é o combate da vaidade. A partir do momento que a gente combate o orgulho, a vaidade, o egoísmo, nós estaremos necessariamente procurando ser melhores. Vamos falar dessa forma. E a partir do momento em que a gente realiza o amor, e esse amor ele está transfigurado na caridade, no perdão, na compaixão, na indulgência, obrigatoriamente nós combatemos esses sentimentos do orgulho, da vaidade, da inveja, do egoísmo. Uma coisa anula a outra. E quando verificamos e chegamos aqui no item 13, e quando depois que fizemos a leitura do item 13, nós também temos a oportunidade de ver que existem aqui alguns sentimentos, algumas virtudes que estão bem em destaque nesse item 13. Primeiro, a gente vê que é a fé. E, em segundo momento, a gente vê a caridade. E, em terceiro momento, a gente vê o sentimento de felicidade. Então, esse item 13, ele traz para todos nós duas virtudes e um sentimento. O sentimento, e aí vamos colocar aqui o sentimento de felicidade e a virtude da fé e da caridade, eles estarão diretamente ligados e é o que traz para a gente o Espírito Protetor. E para que a gente possa entender as narrativas do Espírito Protetor, é importante a gente criar aqui alguns princípios relacionados ao que está na narrativa. Primeira coisa, a fé. A fé do latim vem do latim fides. Fides é fidelidade. Fidelidade a algo. E quando nós falamos
a fé nesse sentido aqui é fidelidade a Deus, aos seus ensinamentos que foram trazidos por Jesus, tudo aquilo que ele quer, né, para os seus filhos, e da gente também ter fé de que a partir do momento em que procuramos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente percebe que esse amor, né, e todo o ensinamento que vem atrás disso, porque o amor é a base do ensinamento de Cristo, e logo após essa segunda revelação que foi Jesus, nós tivemos a bênção da terceira revelação, que foi a doutrina espírita, que de uma forma muito mais ampla traz para todos nós, né, através das inúmeras psicografias que foram realizadas e através da codificação de Kardec, como nós devemos seguir a nossa vida. É um roteiro de vida o Evangelho. E a partir do momento em que esse roteiro de vida ele é exposto para todos nós, ele faz com que aquele sentimento que nós temos de fé, ele fique mais amplo, ele se fortalece, a compreensão faz com que a gente acredite de uma forma mais forte naquilo que nós temos do cristianismo e da doutrina espírita. A fé apresentada no Evangelho, em toda a codificação, primeiro pelo Livro dos Espíritos, e pelo Evangelho, e por todas as outras obras codificadas por Kardec, ela dá um sentido para a nossa vida e faz com que a gente tenha, né, ciência de uma vida futura, faz a gente entender as inúmeras situações que passamos no que diz respeito ao sofrimento, faz a gente acreditar que o sofrimento ele é passageiro, faz a gente acreditar que de fato vale a pena a gente mudar o nosso comportamento, que nós estamos aqui na Terra não para passear, mas para poder melhorar, progredir. Justamente a doutrina espírita ela nos proporciona isso e faz com que a nossa fé ela seja mais fortalecida. Então, quando o Espírito Protetor ele inicia a lição do Evangelho, trazendo para todos nós que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. E é verdade. Se a gente for perceber, a partir do momento em que a gente simplesmente deixa de realizar os atos, né, de amor, e esses atos de amor são praticados principalmente pela caridade, e quando a gente realiza essa caridade de coração, acreditando que a gente está procurando fazer o melhor para o nosso irmão, doando não só o material, mas também o moral, fazendo aquela caridade onde a gente tem a possibilidade de escutar um problema, ou de dar um abraço, um sorriso, de entender uma situação, para que a gente possa realizar essa caridade, a gente tem que ter compreensão, a gente tem que saber perdoar muitas vezes, a gente tem que ter entendimento, a gente tem que ter paciência. E essa caridade, ela é só capaz a partir do momento que a gente tem fé. E que a gente acredita que nada aqui na Terra é por acaso, que as pessoas que estão à nossa volta, né, os nossos parentes, aqueles que são os parentes da vida corpórea, eles muitas das vezes são credores e também tem os nossos companheiros, mas alguns são credores e a gente tem que procurar fazer, né, diferente com eles, porque não sabemos o que fizemos em uma reencarnação passada e também não sabemos o porquê que nós estamos juntos com eles. Então, a única coisa que a gente sabe é que a gente pode tentar mudar tudo isso através das nossas ações. E uma ação capaz de realizar essa mudança é justamente o sentimento de amor, que é praticado através
do nosso sentimento de caridade com aquele que está ao nosso lado, né? De compaixão, de indulgência, de entendimento. E é só a doutrina espírita, só o cristianismo que nos fortalece e que faz entender. Então, por isso que o Espírito Protetor ele diz que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. É verdade. O Espiritismo, ele, por ser uma fé raciocinada, né, e nós sabemos que o Espiritismo é filosofia, religião e ciência, nós sabemos também que Jesus, quando veio aqui na Terra, ele falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós temos isso bem solidificado no nosso coração, nós temos a certeza que tudo que passamos, que nada em vão, que de fato o amor ele transforma as pessoas. Mas se não tivermos fé, se não acreditamos nisso, fica tudo mais difícil. O sofrimento ele dura mais, ele é mais duradouro. A gente passa a nossa encarnação de uma forma mais sofrida. Nós criamos revolta no nosso coração. E a fé é que faz pacificar todos esses sentimentos diante dos inúmeros acontecimentos da nossa vida. E a partir de então, quando procuramos acertar, né, a nossa existência e procuramos viver a nossa existência com o sentido de procurar sempre fazer o bem, naturalmente esse nosso coração fica pacificado, né? E com isso a gente vai vivendo de uma forma mais leve e com isso a felicidade vai tornando uma realidade na nossa existência. E aí continua o Espírito Protetor falando o seguinte: pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Essa caridade austera, que só com uma abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto, só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. E é verdade, meus irmãos, é aquilo que eu disse há pouco tempo. A partir do momento que a gente realiza essa caridade austera, a partir do momento que a gente tem a abnegação na sua prática, que a gente sabe do sacrifício que é realizar muitas vezes essa caridade, e combatendo o nosso egoísmo, combatendo o nosso orgulho, combatendo a nossa vaidade e exercendo constantemente a prática da humildade, porque muitas vezes a gente realiza essa caridade, mas em conjunto com a caridade a gente tem que exercer o perdão, a gente tem que exercer a indulgência, a compaixão. É uma prática, tudo está linkado, porque todos esses sentimentos são filhos do amor. E esses sentimentos, eles só estão vivos e só conseguem ficarem vivos dentro do nosso coração a partir do momento que a gente acredita em algo maior. A partir do momento que a gente tem fé e fidelidade aos ensinamentos de Cristo, que é a tradução daquilo que Deus gostaria para todos nós. E continua: a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Se levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos a caridade. E aí, continua o Espírito Protetor falando da vida terrestre, os motivos pelos quais aqui nós estamos na Terra, que é justamente de procurar subir mais um degrau da nossa escada evolutiva, de mudar o nosso comportamento, de evoluir de uma forma geral, procurando fazer sempre o melhor, procurando a partir
desse mundo que vivemos, né, que é de sofrimento e prova, de expiação e prova, procurando viver ele constantemente, combatendo, né, os nossos defeitos, defeitos esses que cada um de nós sabemos quais são. Cada um sabe, conhece aqui aquilo que dói lá no fundo. Todos nós sabemos aquilo que a gente tem e precisa melhorar. Então, a partir do momento em que, diante das nossas inúmeras vicissitudes, né, são ordinárias da nossa vida, diante das diversidades que nós temos com os outros que estão à nossa volta, diante das inúmeras situações que vivemos, isso faz com que a vigilância que temos nas nossas ações faz com que a gente possa todos os dias aperfeiçoar um pouquinho mais. Mas para que isso a gente consiga, naturalmente a gente tem que exercer o bem. E o bem está diretamente ligado em exercer a caridade, o amor, o perdão. E são virtudes difíceis, mas necessárias para o nosso progresso e evolução espiritual. E aí o espírito protetor traz para a gente aquele sentimento que eu falei no início, que é da felicidade. A felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, mas sim no bem. A partir do momento em que a gente começa a ficar muito preocupado em adquirir, em ter, em arrecadar, a gente esquece do principal, do que a gente precisa viver aqui na Terra, que é realizar o bem. Naturalmente, quando tornamos pessoas materialistas e procuramos só querer juntar, só querer alcançar, só querer construir, nós vamos naturalmente deixando aquele espírito velho falar mais alto. Nós deixamos o egoísmo, muitas vezes, dominar os nossos sentimentos. E na verdade, o que Jesus ele quer de todos nós, e desde o início aqui, vem nos ensinando, é simplesmente lutar contra isso tudo. É procurar fazer com que sejamos homens e mulheres de bem. E ser homens e mulheres de bem é o exercício contínuo do amor. Então, a partir do momento em que nós procuramos a realizar, né, essas virtudes que estão diretamente ligadas ao amor e que eu já trouxe aqui para vocês, a gente vai constantemente lutar contra esses nossos defeitos, contra essas nossas dificuldades, e a partir do momento a gente vai seguir um caminho diferente. Olha, meus irmãos, os sofrimentos, as causas aflitivas atuais que porventura nós estamos passando e vivendo são causadas por nós mesmos, pelas nossas ações, pelas as nossas invigilâncias do dia a dia. Quantas situações poderiam ser evitadas a partir do momento em que procuramos realizar e mentalizar de uma forma diferente as nossas ações? Quantas situações situações de sofrimento poderiam ser evitadas se respirássemos antes, se procurássemos ter sabedoria diante de uma determinada prática, né, ou de uma determinada situação ruim que ocorre com todos nós? Quantas e quantas situações difíceis poderiam ser evitadas? E é isso que o Espírito Protetor ele pede para todos nós. A nossa história ela é construída a partir dos nossos atos. Nós somos os protagonistas da nossa história. A partir do momento em que a gente procura escrever uma história de amor, isso aí é aquela relação de causa e efeito. É a relação do plantio e da colheita.
Se você constrói desde o início uma história de amor, né, de procurar ajudar o próximo, de procurar fazer o bem, de procurar transformar as vidas das pessoas que estão à sua volta e não só pensar em você mesmo, você estará plantando só virtudes para a sua colheita no final. E essa colheita, ela está vindo quanto antes a gente imagina. Quanto antes a gente pensa, ela está acontecendo na nossa vida. É uma situação de que não tem como plantarmos laranja e colhermos limão. Não tem como plantarmos limão e colhermos laranja. A partir do momento em que plantamos amor, vamos colher amor. A partir do momento que plantamos paciência, vamos colher paciência. Trabalho, nós vamos colher sucesso. É a vida. A vida faz isso acontecer. Então, é justamente isso que o Espírito protetor, ele traz para todos nós. Se você viver a sua vida de uma forma procurando sempre fazer o bem, exercendo a caridade, e acreditando, né, tendo esperança e acreditando, né, que os dias serão melhores, tendo fé que os dias serão melhores, você no final vai ter uma colheita positiva. E aí, conclui o Espírito Protetor falando: hoje na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se faz necessário nenhum tipo de holocausto, né, de um martírio, não. Vamos lutar contra o egoísmo, contra o orgulho e contra a vaidade. A partir do momento em que nós realizamos a caridade e sustentamos a nossa fé, nós iremos triunfar, segundo o Espírito Protetor. Então, a partir do momento em que nós procuramos fazer diferente, procuramos fazer o bem, nós estaremos fadados a ter, né, um futuro melhor, vamos falar dessa forma. E a gente sabe que o futuro é um futuro não só aqui no mundo, no mundo terreno, mas é um futuro no mundo espiritual, né? Porque o nosso espírito ele é eterno e tudo que nós realizamos hoje, nós estaremos colhendo no futuro. E com o intuito de ilustrar a passagem de hoje, trago para os irmãos uma lição que sempre que eu posso, eu faço a leitura, porque toca profundamente meu coração. Que é a lição de Coríntios, a passagem de Coríntios, que está no seu capítulo 13, e que é uma das cartas que foram escritas por Paulo, e que faz com que a gente realize uma reflexão profunda sobre a nossa vida. E Paulo, ele traz o seguinte ensinamento para todos nós. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade.
tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, meus irmãos, com essa lição, eu concluo a minha participação agradecendo pela atenção de vocês e passo a palavra para Dona Luzia continuar os trabalhos da tarde de hoje. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós.